Falar assim, ó, eu tô precisando aí de umas 4 cartelas. Esses ovos foram armazenados talvez de forma incorreta, local incorreto, e você vai vender a cartelinha pro seu cliente. Ele chega lá, põe para cozinhar e descobre quando ele descasca que tem um embrião gerado ou começou a gerar um embrião dentro desses ovos. Aí é dor de cabeça na certa, mas isso aí ninguém te contou, né? E hoje eu vou mostrar para vocês 4 coisas que vocês não sabem sobre a criação de codornas, tá? Muitas pessoas acham que é só colocar essas aves aqui e ter excelente resultado. Calma aí que a gente vai mostrar para vocês alguns desafios também que o criador de codorna passa e que talvez vocês aí do outro lado nem sabem. Então, vamos lá? Depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Elias e vocês estão no canal Criadores de Oliver, tudo sobre codorna, tá? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar 4 coisas para vocês que vocês não sabem ainda sobre a criação de codornas. Eu percebo que tem muitas pessoas que querem criar essas aves aqui porque são umas aves muito fácil de manejo, mas não é sempre assim não. Tem algumas coisinhas a mais que a gente está trazendo para vocês aqui, a gente vai mostrar para vocês como vocês sanar esses probleminhas aí e como vocês perceberem o que essa criação pode ser muito fácil, pode gerar de dor de cabeça para vocês. Primeira coisa, nem toda criação é só mar de rosa. Eu recebo mensagens, eu vejo pessoas interagindo com a gente e dizendo, eu já criei essas aves, eu criei essas aves e eu quero uma grande quantidade de aves aí, tá? Pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não sabem como manejar essas aves e estão começando com uma quantidade grande num plantel de aves e tá pensando bem mesmo em começar com uma grande quantidade de aves. A gente vai mostrar para vocês alguns perigos e algumas dores de cabeça que vocês vão ter com essas aves e pode ser coisas que ninguém ainda comentou com vocês, tá? Então, pessoal, a criação de codornas nem sempre é só mar de rosa. De fato, a gente passa por altos e por baixos. Vários fatores podem interferir na criação de codornas. Primeiro, vocês têm que ter a noção que essas aves vão produzir bastante, vocês vão precisar escoar a produção ou consumir a quantidade de ovos que essas aves vão pôr. Segundo, essas aves vão te gerar gastos com a alimentação, isso é fato. Você vai precisar criar uma estrutura para essas aves. E outra coisinha, se você aí do outro lado não souber cuidar dessas aves correto, provavelmente nem produção dessas aves vocês vão ter. Então muitas pessoas acham que é só pegar as codornas, pôr nas gaiolinhas, porque elas são bonitas, né pessoal? Olha só para vocês verem. E esperar ter o resultado dos famosos ovinhos, né, de codornas. Quem não quer? Quem não gosta disso aqui, pessoal? Todo mundo quer. Mas além dessas vantagens, tem as desvantagens. Ah, Elias, mas você vai falar desvantagem de criar codorna? Logo você que é criador? Calma, pessoal. Uma das desvantagens de você criar essas aves é se você não souber fazer o manejo dessas aves. Se você não buscar conhecimento, vocês não vão ter resultado. Por quê? Quando eu falo que nem sempre essas aves é só mar de rosa, é porque essas aves vão adoecer, essas aves vão ter queda na produção, essas aves vão morrer. Ah, mas codorna não morre? Morre. Calma aqui. Se vocês não fazerem os cuidados corretos, essas codornas podem sim morrer. Todos os dias vocês podem pegar algumas codornas aqui mortas. Isso mesmo, pessoal. Tem grandes granjas que todo dia coletam aves mortas e faz esse descarte. Nem todas as aves hão de permanecer vivas por muito tempo, até o final do seu ciclo. E tem muitas pessoas que acham que se comprar 15 codornas, ele vai ter as 15 vivas muito tempo. Alguns até conseguem, mas quando a gente trabalha em grande volume de aves, sempre há essa taxa de mortalidade. Então, alguma coisa tem que ser feita e alguns fatores você tem que observar para evitar essa taxa de mortalidade. Como eu sempre falo com vocês aqui, é comum, sim, mas tem coisas que a gente consegue evitar. Uma das coisas que a gente pode evitar
e você pode evitar dor de cabeça e aquele desespero quando começar a morrer essas aves, é observar se você acrescentou a ração na data certa para essas aves, a ração de postura. Aves novas, pessoal, não adianta querer acelerar o processo de postura das aves. O processo que ela vai iniciar ali, os primeiros ovos, colocar os primeiros ovos. Tem pessoas que enchem as codornas de ração de postura quando ela ainda está numa data ainda juvenil ainda, tá? Então não adianta, ela não vai botar. Isso vai fazer com que suas aves comecem a morrer. Como, Elias? Como assim? Eu vou colocar ração e essas aves vão morrer? Por quê, pessoal? As aves, quando não estão com o sistema reprodutor preparado já, conforme as aves vai pegando a sua idade de maturidade, o seu sistema reprodutor, ele vai se adequando, tá, para os primeiros ovos ali. Então, as aves que são juvenil ainda, você quer acelerar o processo para ela começar a botar rápido, provavelmente o sistema reprodutor da ave não vai estar pronto. Você vai estar forçando a ave a colocar um ovo que provavelmente vai vir maior e o sistema da ave não está pronto. Isso aí, se você tiver um lote de 150 aves e começar a fazer isso todos os dias, eu falo por experiência, tá? Tem mais de 6 anos que eu mexo com essas aves. Todos os dias vocês vão coletar praticamente uma ou duas aves, ou até mais aves mortas com ovos presos dentro da cloaca. Então, espere o ciclo de reprodução dessas aves começar da forma correta. Viu os primeiros ovinhos? Já começa a implementar a ração para a postura. Aí sim, o sistema dessas aves já estão começando a adequar para a passagem dos primeiros ovos. Beleza? Então vamos lá então. Vocês sabem que se vocês fazerem desse jeito, vocês vão ter menos dor de cabeça. Então vamos lá. A segunda coisa que não te contaram sobre a criação de codornas. Olha, vocês sabem que a codorna, criando em pequena escala, vocês vão ter menos dor de cabeça. É isso mesmo. Quando vocês começam a criar essas aves, a partir de 200 aves, 200 aves, Elias? A partir de 200 aves, pessoal, ou até menos um pouquinho, vamos colocar 150 aves, é um número bem grande de aves para que você possa começar a fazer o seu manejo. E a partir dessa quantidade de aves, já começa um pouquinho mais de dor de cabeça. Por quê? Porque, pessoal, vocês precisam criar uma rotina, é isso mesmo, rotina dentro dos seus criatórios, é isso mesmo. Você tem que ter horário para colocar alimentação, higienização do local. Vocês têm que fazer a ronda todos os dias para ver como suas aves estão. Não adianta, pessoal, só colocar essas aves ali e vir uma vez no dia e no outro dia voltar novamente. Você já parou para pensar se falta água para essas aves? Por algum motivo, a mangueirinha, o bebedouro começa a vazar e todas as aves ficam sem água também. Eu não vou falar de ração, porque a ração, se você vir pela manhã colocar uma quantidade boa, provavelmente você vai colocar só no outro dia a ração novamente. Mas vai que uma água dessa aí, que você tem aí, vaza, desses bebedouros. Ah, Elias, mas eu não pensei nessa possibilidade. Existe. Você precisa criar um hábito de ronda sobre o seu criatório. Temos que observar as aves constantes. Por isso que eu falo que criar codornas não é simplesmente só colocar as codornas dentro das gaiolas. E tem muitas pessoas que acham que é. A gente passa por muitos momentos ruins na criação de codornas também. E que ao longo do tempo, a gente aperfeiçoando a nossa rota, a nossa ronda e nosso trabalho, a gente consegue minimizar isso muito fácil e evitar esses problemas. Mas para quem está querendo começar, muitas das vezes nem sabe como resolver isso, né? Então tome alguns cuidados, tá? Bastante cuidado, mas bastante cuidado. Cria esse hábito de vocês fazerem essas rondas, tá? Dentro do seu criatório. Busque sempre estar observando essas aves, porque qualquer coisa que sair fora do controle, você consegue interferir rapidamente e resolver e sanar o problema. Então eu vou mostrar para vocês agora a terceira coisa que ninguém te contou. Olha, às vezes muitas pessoas não contaram para vocês, antes de vocês começarem a criação de codornas, ninguém te contou sobre as doenças que
possivelmente você vai ter no seu plantel. E você tem que saber como sanar essas doenças, tá? Temos que conhecer das doenças que podem aparecer no seu plantel aí, tá? E saber como cuidar dessas doenças. Tem muitas pessoas que não sabem como sanar as doenças do plantel e acaba perdendo o plantel todas. Então, isso são uma das coisas fora os odores, né, que é gerado pelas fezes das aves, tá? E também, pessoal, muitas pessoas acham que essas aves vão produzir 100%. Muitas das vezes vocês estão enganados. Essas aves vão de ter também uma queda na postura. Em algum momento da fase da sua vida, na muda de pena para quem vai ficar com essas aves mais tempo, ou que o seu plantel passe aí por um momento aí de infecção bacteriana aí no seu plantel, que existe essa possibilidade. Se você deixar animais entrar, outros tipos de animais entrar, ter contato com as suas aves, provavelmente esses animais vão trazer doença para as suas aves, tá? Então toma muito cuidado, tá? Tem esses fatores que vocês têm que observar para evitar de gerar dor de cabeça para vocês. E também, pessoal, vocês têm que saber que vocês vão criar codornas, vocês vão ter gastos. É isso mesmo. Não é simplesmente só comprar um saquinho de ração e pôr ali para suas aves alimentar que vocês vão ter excelente resultado. O resultado vai ser os ovos, mas vocês têm que saber que vocês vão ter gasto com essas aves. Exatamente. Vocês vão ter gasto com essas aves. E esse gasto deve ser calculado. A gente tem vídeo aqui no nosso canal aqui explicando para vocês como calcular os gastos, consumo diário de ração dessas aves. Acompanhe os outros vídeos que estão aqui no nosso canal aqui. Vou deixar alguns vídeos na descrição aqui para vocês acompanhar. E lembrando para vocês, se vocês querem economizar um pouquinho mais, querem formular sua ração? A gente vai deixar na descrição aqui também para vocês a formulação da nossa ração que a gente usou aqui mais de 2 anos, tá? Ração aprovada, tá aqui embaixo, é facinho de você adquirir, muito fácil. Custo, pessoal, praticamente preço de banana para vocês aí, tá ok, pessoal? Então a gente deixou disponível se você não quer ficar gastando muito com a ração industrializada, não acha essa ração acessível na sua cidade, tá na hora de você formular a sua ração e a gente tem aqui embaixo na descrição. Fora isso, a gente tem o nosso e-book também, onde a gente ensina vocês bastante sobre a criação de codorna. Vale a pena vocês dar uma conferida. Agora vamos para a quarta e última coisinha que ninguém te contou sobre a criação de codornas. Pessoal, quem quer trabalhar com codornas para ovos, para consumo, pelo amor de Deus, não precisa colocar os machos com as codornas fêmeas, beleza? Elias, eu quero trabalhar com as codornas tanto para ovos para consumo quanto ovos férteis. Não venda ovos férteis para o seu cliente, para o consumo, se você tiver menos de 300 aves. Ah, Elias, por quê? Pessoal, só para vocês terem ideia, para quem mexe com conserva, você vai ter que separar esses ovos e guardar esses ovos perfeitamente, tá? Agora, para vocês que vão vender na cartelinha, toma muito cuidado. Porque quem mexe com conserva já separa os ovos e rapidamente já faz as conservas. Para quem vai trabalhar com esses ovos aí, para entregar em cartelinhas, e se você não tem uma produção muito grande, você vai ter que juntar esses ovos. E você juntar esses ovos e vender eles in natura para o seu cliente, é um risco muito grande. Por quê? Porque pode ser que o local que vocês vão adequar esses ovos pode começar a gerar embrião, pode ter raio de sangue nos ovos, porque começa ali, devido à temperatura e o local que você armazenou esses ovos, desenvolver alguns embriões, porque os ovos da codorna, ele é muito fácil, tá? Ele é muito fácil começar a gerar embriões. Então, dependendo do jeito, do local que você guarde esses ovos, pela umidade do ar, pela temperatura, ele pode começar a gerar. E se você pegar esses ovos em cartela, colocar nas cartelinhas e entregar para o seu cliente, vou pegar aqui um exemplo. Tá vendo essas cartelinhas aqui? Se você pegar uns ovos aí e encher a cartelinha de ovos e deixar guardado em algum lugar, quando seu cliente falar assim, ó, eu estou precisando aí de umas 4 cartelas. Esses ovos foram armazenados talvez de forma incorreta, local incorreto, e você vai vender a cartelinha para o seu cliente. Ele chega lá, põe para cozinhar
e descobre quando ele descasca que tem um embrião gerado, ou começou a gerar um embrião dentro desses ovos, aí é dor de cabeça na certa. Mas isso aí ninguém te contou, né? Então a gente conta para vocês aqui. Já quando as pessoas trabalham com conserva, elas mesmas vão quebrar os ovos. Porque conserva não vai com casca, né? Então, sim, nesse caso você pode trabalhar com os ovos férteis. Por quê? Porque você vai conseguir visivelmente, tá, ver como tá a qualidade dos ovos e como tá os ovos por dentro. E aí, os que não tiverem adequado, você retira e assim faça a sua conserva. Mas, para quem vai vender em cartelas, não aconselho vender ovos férteis para consumo. Para quem tem menos aves, porque você vai ter que juntar mais tempo. Para quem tem um grande plantel, pode até funcionar. Por quê? Porque você vai coletar muitos ovos ao mesmo dia, mas não vale a pena você vender para sacolões, mercearias, mercados, enfim, não compensa. Por quê? Porque esses ovos vão para a partilheira e tem o risco desses ovos na partilheira também começar a gerar embriões. Não estou falando que vai nascer codornas, tá, pessoal? Já estou falando que pode começar a gerar embriões. Para evitar essa dor de cabeça e evitar que todo o seu plano, seu projeto, vai para água abaixo. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês. Fica essa orientação aí. São 4 coisinhas que ninguém ainda tinha contado para vocês na íntegra e que a gente trouxe aqui para vocês. Um abraço, fique com Deus, faça o seu manejo da forma correta, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!